Vamos lá para o próximo exercício? Esse exercício é grande. Vamos nessa? Vamos comigo aqui? Deixa eu só subir aqui, ó. Eu quero me levantar aqui para deixar o nosso foco, a nossa casa, né? A sua casa, a minha casa, nosso foco aqui e a Universidade Federal, que é a sua futura casa, lugar onde você vai estudar. Se você vai morar em Curitiba, você vai morar em outra cidade, né? Você vai lá estudar, você vai ser feliz, você vai ter muitos amigos, você vai morar sozinho, talvez, vai ter que comer miojo, né? Vai ter que comer ovo cozido, certo? Porque a vida do estudante é uma vida difícil, eu sei, já fui, eu morei sozinho, fiz faculdade e tal, comia muito miojo, pedia pizza barata, é a vida, faz parte do processo. E você quer isso, você sonha com isso. Por isso que eu estou aqui, ó, me esforçando para fazer com que você chegue ao seu objetivo. Próximo exercício sobre Revolução Industrial, se eu não me engano. Vamos lá. Estou tentando resgatar o pobre tecelão de malhas, o meeiro ludita, o tecelão do obsoleto tear manual, o artesão utópico e mesmo o iludido seguidor de Joanna Southcott, dos imensos ares superiores de condescendência da posteridade. Seus ofícios e tradições podiam estar desaparecendo. Sua hostilidade frente ao novo industrialismo podia ser retrógrada. Seus ideais comunitários podiam ser fantasiosos. Suas concepções insurrecionais podiam ser temerárias. Mas eles viveram nesses tempos de aguda perturbação social e nós não. Suas aspirações eram válidas nos termos de sua própria experiência. Edward Thompson. A formação da classe operária. Um texto que lamenta, né, a situação da classe trabalhadora diante das mudanças promovidas dentro das fábricas, no período que nós chamamos de primeira revolução industrial. O que foi a revolução industrial? Nada mais é do que a introdução da máquina no processo produtivo. A indústria historicamente evolui do artesanato para a manufatura, da manufatura para a maquinofatura. E a Inglaterra foi o grande berço da Revolução Industrial. Reunia as principais condições sociais, políticas e econômicas para ser o berço da Revolução Industrial. Era rica em matéria-prima, como carvão e ferro, né? Era muito grande o contingente de trabalhadores nos grandes centros industriais ingleses, em virtude de um êxodo rural provocado por medidas governamentais, como os cercamentos, né, os enclosures, nos quais o governo britânico, não sei se vocês se lembram, dá uma procurada rapidinho aí, ó, dá uma estudada nos cercamentos, tá? Os cercamentos, quando as terras britânicas foram cercadas para a criação de ovelhas, e esses rebanhos exigem pouca mão de obra para serem cuidados. Então, houve naturalmente uma grande onda de desemprego no campo britânico, que fez com que muitos trabalhadores saíssem do campo e fossem para a cidade. E esse grande contingente de trabalhadores, naturalmente, esse grande contingente, representa mão de obra barata para essa burguesia que tem um mercado consumidor cada vez mais amplo no século XVIII, justamente porque nós estamos vivendo no século XVIII grandes ondas libertárias, sobretudo na América, né? Com as independências da América e esses mercados abrindo para a Inglaterra, exigem que a Inglaterra acelere o processo produtivo para poder dar conta dessa demanda cada vez mais alta. Daí, meu amigo, não dá para produzir com as mãos. É preciso produzir com as máquinas. Mas quando se produz com as máquinas, cria-se um outro problema. O trabalhador, agora, também vai ter problemas para trabalhar na cidade. Se no campo estava difícil, na cidade ficou pior, meu amigo.
Mão de obra barata, péssimos, salários desprezíveis, péssimas condições nas fábricas. Criança tinha que trabalhar porque o salário era muito baixo e as famílias não conseguiam se sustentar apenas com o salário do papai. Aliás, o papai era o primeiro a ser desempregado, porque as mulheres ganhavam menos que os homens e eram, né, claro, contratadas nas fábricas em detrimento dos homens, dos pais de família. Então, o caos impera nesse primeiro momento na Inglaterra e é claro que a classe trabalhadora não vê com bons olhos essa situação. Ela vai reclamar. Ela vai reclamar e o Thomson mostra exatamente esse lamento aí, né, da sociedade inglesa, classe trabalhadora inglesa, diante das mudanças pelas quais a Inglaterra vem passando no final do século XVIII. Herança disso também para o século XIX, com as tensões, sobretudo entre as duas classes sociais que vão se antagonizar agora no século XIX, né? Heranças do século XVIII da Revolução Industrial. Quais são essas classes? A burguesia, dona dos meios de produção, e a classe trabalhadora, o operário, o proletariado. De acordo com a concepção marxista, a briga entre essas duas classes, ele chama de luta de classes, é um motor da história, né, que ele considera um motor da história, e que agora se caracteriza aí dessa relação nada amistosa entre a burguesia, dona dos meios de produção, e o proletariado, que trabalha para a burguesia e está submetido à sua influência. Na visão marxista, isso é uma luta de classe, isso é um fenômeno histórico. Com base no texto, vamos fazer o exercício? Com base no trecho acima, assinale a alternativa correta. Letra A. O novo industrialismo substituiu as técnicas tradicionais de trabalho e os modos de vida dos camponeses, evidenciando o progresso das técnicas da manufatura fabril. A Revolução Industrial faz parte de uma onda de revoluções que tomou conta da Europa. Revolução Industrial, Revolução Francesa e as revoluções liberais do século XIX. Não houve progresso das técnicas de manufatura fabril. O que nós temos é um progresso das técnicas de maquinofatura fabril. Máquinas cada vez mais modernas exigiam cada vez menos mãos para trabalhar e produzindo cada vez mais para atender um mercado cada vez mais crescente. Então, a letra A, meu amigo. PT, saudações para você. Tchau. Letra B. Os trabalhadores ingleses já estavam agrupados em partidos políticos antes mesmo do surgimento da industrialização, demonstrando uma organização que seguia cada ofício de trabalho, como o alfaiate, o artesão e o tecelão. Não, os trabalhadores, apesar de certa organização, na Idade Média, por exemplo, nós tínhamos as chamadas corporações de ofício, onde os trabalhadores se organizavam para melhorar os seus preços e a qualidade dos seus produtos. Isso era tempos de quê? De manufatura. E o trabalhador, com a Revolução Industrial, não se depara com uma revolução, pronto. O trabalhador, primeiro, ele sente o golpe. A máquina tira as oportunidades de trabalho. O trabalhador sente que o momento não é bom e, posteriormente, organiza-se para se fortalecer politicamente e conquistar seus direitos que vão defender os trabalhadores em suas fábricas. São chamados direitos trabalhistas. Mas, mais tarde, isso no século XIX e no século XX, os trabalhadores vão ter mais representatividade política na Inglaterra. No primeiro momento, o trabalhador reage até de maneira irracional, como o movimento ludita. O movimento ludita é o movimento da classe trabalhadora insatisfeita com o advento da Revolução Industrial. Eles culpavam quem? As máquinas, pelo desemprego, pelas péssimas condições de trabalho, pelo trabalho infantil, pelo baixo salário pago às mulheres. E eles faziam o quê? Já que as máquinas são culpadas, vamos quebrar as máquinas. Era esse o objetivo do movimento ludita.
Ned Ludd, o grande idealizador. O movimento ludita é uma revolução? Pregava uma revolução? Não, pregava simplesmente quebrar as máquinas. Quando você invade uma propriedade e quebra as máquinas, você não está fazendo uma revolução. Você está quebrando máquina. Máquina é capital. Se ela quebra, compra outra. Quando você invade uma propriedade e quebra uma máquina, você comete um crime. Não faz uma revolução. Então, a ideia deles era exatamente essa. Tomar medidas no futuro que pudessem permitir uma organização da classe trabalhadora para que ela pudesse diminuir o impacto negativo causado pela Revolução Industrial Britânica. Beleza, gente? Então, a letra B também, fora de cogitação. A letra C. Os trabalhadores que viveram antes da era da industrialização tiveram sua memória utilizada como símbolo de resistência dos movimentos operários posteriores. Os trabalhadores que viveram antes da industrialização tiveram sua memória utilizada antes da industrialização. Os trabalhadores eram muito vulneráveis. Eles não resistiram à sua condição. Antes da Revolução Industrial, os trabalhadores viviam em manufaturas, trabalhavam em fábricas, cuja produção era manual, muitos deles especialistas nas funções em que faziam. Não havia contestação. É com a Revolução Industrial que a classe trabalhadora começa a se engajar para defender os seus interesses. E aqueles que, naturalmente, aqueles que lá na frente pregaram uma melhora nas condições de vida dos trabalhadores, esses caras não vão se inspirar na passividade dos trabalhadores que viveram antes da Revolução Industrial. Eles vão pregar uma nova sociedade cuja classe trabalhadora deve ser mais protagonista e não coadjuvante como era a classe trabalhadora antes da Revolução Industrial. Beleza, gente? Letra D. A história que a classe operária inglesa contou sobre a industrialização não leva em consideração o crescimento econômico do período, nem o papel de liderança assumido pelos empresários industriais. É claro que leva. É claro que leva. O período foi um período de crescimento econômico, a Inglaterra se transformou numa grande civilização, um grande país, poderoso país, fez do seu país o país mais poderoso do mundo, superando antigas potências coloniais, como a Espanha e Portugal. Como é que não dá para levar em consideração um negócio desse? E outra, os empresários foram o alvo da classe trabalhadora insatisfeita diante das dificuldades impostas pelo novo tempo de maquinofatura em ampla industrialização britânica. Letra D, não dá. Letra E, pode ser essa, eu acho que é essa. Letra E, as hostilidades dos trabalhadores ingleses às novas técnicas industriais informam o modo como os indivíduos foram afetados pelo surgimento da industrialização. Exatamente. Ele olha para a máquina e fala, mano, atrapalhou muito a nossa vida, tá? Então, essas novas tecnologias desagradam a classe trabalhadora, afetada diretamente com a introdução da máquina no processo de produção. Letra E, I love you, eu te amo. É você que eu assinalo. Beleza? Vamos para o próximo, meus amores? Vamos para o exercício. Próximo exercício. Vamos lá? Eu vou tirar a minha carinha daqui, ó. Eu vou colocar ela aqui, ó. Beleza? Aí. Beleza? Opa. Qual que é o próximo? Não. Isso aqui, ó. Isso é o próximo aqui. É isso mesmo? Eu estava na Inglaterra, né? Isso. Perfeito. Aí, esse é o exercício, deixa eu só ver o número dele, esse é o exercício 4, não é isso? Exercício 4, isso mesmo. Nós estamos na quarta questão para resolver. Beleza? Vamos comigo? Então, lindos. Em 1632,
o matemático, astrônomo e filósofo italiano Galileu Galilei, que nasceu em 1564 e morreu em 1642, 2 anos antes do professor Beto nascer, publicou o diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, no qual 3 personagens de nomes Sagredo, Salviati e Simplício debatem sobre a cosmologia copernicana, e a cosmologia aristotélica. Ainda no mesmo ano, Galileu foi intimado a comparecer à congregação do Santo Ofício em Roma, acusado de defender as ideias de Copérnico, consideradas heréticas pela Igreja. Por que as ideias de Copérnico eram consideradas heréticas pela Igreja Católica? Porque Copérnico contestava o geocentrismo, teoria pela qual acreditava-se que a Terra estava no centro do universo e outros astros a orbitavam. Essa teoria prevaleceu no período medieval. Com o fim da Idade Média e o desenvolvimento da ciência, no chamado Renascimento Científico, o geocentrismo foi questionado. A teoria aristotélica, ptolomeica, ela foi questionada, de que a Terra não é o centro de tudo, não, e que a Terra, sim, faz parte de um sistema que orbita o Sol, que gira em torno do Sol. E claro que quando você questiona os dogmas da Igreja, você é visto por ela como um herege. Investigado, se for condenado, você pode sofrer as consequências das heresias, que seria, no pior dos casos, a morte. Correto? Bom, o exercício pede para você assinalar a alternativa correta sobre este período em que Galileu Galilei questiona os dogmas da Igreja, defendendo a teoria heliocêntrica, coperniana, e questiona o modelo aristotélico ptolomaico cristão medieval. Beleza? Vamos lá. A Inquisição proibiu os livros de Nicolau Copérnico, relacionando-os ao Index Librorum Prohibitorum, por divulgarem a heresia protestante. Copérnico não divulga heresias protestantes. Copérnico está ligado a questionamentos científicos tradicionais do período medieval. Não há qualquer ligação copernicana ou coperniana em relação ao protestantismo, que também cresce nesse período. Mas o protestantismo, ele vai questionar a maneira pela qual a Igreja conduz o cristianismo. E o protestantismo, que deu origem à Reforma Protestante, com precursores como John Hus, como John Wycliffe, como Pedro de Valdo, questionava a Igreja na sua concepção religiosa, a maneira pela qual a Igreja conduziu o cristianismo. Não está ligado, Copérnico, às supostas heresias protestantes. Tá? A Reforma Protestante foi a quebra do monopólio do cristianismo, que outrora era da Igreja Católica e agora tem outras abordagens. Tudo bem, meus amores? É nós ou não? Então tá bom. Os inquisidores descobriram nos diálogos entre as personagens do livro de Galileu Galilei, passagens em defesa da magia como forma legítima de conhecimento do mundo natural. Motivo para a proibição do livro. Não há qualquer relação com magia. Não há qualquer relação com magia. A relação do livro de Galileu Galilei é puramente científica. Esse exercício é muito importante. Esse exercício reforça a questão da valorização da ciência, do desenvolvimento da ciência na transição do século XVI para o XVII. Galileu Galilei contesta verdades científicas de Ptolomeu, de Aristóteles, das tradições cristãs. Então, ele questiona isso.
com base em estudos científicos, tá? Em estudos científicos de, claro, da galera como Giordano Bruno, como o Kepler, como o Copérnico, né? Que vão, né? O Galileu ele vai se inspirar nesses cientistas para poder reforçar a sua teoria. Beleza? Bom, letra C. O processo contra Galileu foi além de uma admoestação, ordenando que abjurasse da teoria heliocêntrica, defendida por Copérnico, e a não divulgasse nem a ensinasse. Galileu foi forçado a negar suas convicções para não morrer nas mãos da Inquisição. Tá? Então, a verdade para ele não era o geocentrismo, a verdade para ele era o heliocentrismo, no qual a Terra faz parte de um sistema que orbita o Sol, a Terra gira em torno do Sol, de acordo com a verdade de Copérnico, de acordo com a verdade de Kepler, de acordo com a verdade de outros cientistas que na época questionavam os dogmas da igreja, não, mas questionavam as verdades científicas que falavam que a Terra era o centro do mundo e na verdade não era. Eu vou mostrar para você um negócio interessante aqui, ó. Quer ver? A diferença entre a concepção teocêntrica e a heliocêntrica, essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, você vai ver que interessante, ó. Olha lá, certo? Ó, aqui, ó, é um site de física, né? O Sol, de acordo com o heliocentrismo, o Sol no centro, beleza? Sol no centro, Mercúrio, ó, Terra, Vênus, Lua, Marte, Júpiter, Saturno, ou seja, esse é o modelo heliocêntrico e o modelo geocêntrico coloca a Terra no centro, tá vendo? Terra no centro, o Sol orbitando, por exemplo, né, a Terra, a Lua orbitando Júpiter, Saturno, Marte e outros planetas. Beleza, gente? Tá? É isso aqui que eles questionam. Vamos voltar para os exercícios? Achei. Beleza? Estou aqui, de volta. Vou pegar aqui, nós estamos aqui, deixa eu só pegar aqui. Ai, meu Deus, aí, garoto, agora fiquei grandão aqui, ó. Beleza? Vamos para o último exercício da nossa aula de revisão. Espero que vocês estejam gostando. Beleza? Ó, aqui estou no cantinho aqui agora, estou no cantinho de cima, tá? Opa, Guerra Fria, você viu o que nós fizemos, gente? Nós vamos lá da antiguidade clássica, ocidental, e chegamos aqui, nos tempos modernos, contemporâneos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, foram constituídas zonas de influência geopolítica caracterizadas pela hegemonia ostentada por duas superpotências econômicas e militares que emergiram do conflito, Estados Unidos e União Soviética. Sobre o período que se convencionou denominar guerra como Guerra Fria, é correto afirmar. A Segunda Guerra Mundial opôs Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética contra os países do eixo Roma, Berlim, Tóquio, não é? Itália, Alemanha e Japão. Muito bem. A guerra termina com a vitória dos aliados contra o eixo e o mundo assiste ao surgimento de duas grandes potências. Rafa, por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial? Não pode esquecer, e lembre-se daquela afirmação do Winston Churchill, o estatista britânico Winston Churchill. Dizia o seguinte, olha, a Segunda Guerra nada mais é do que a continuação da anterior, da Primeira Guerra. Ou seja, a Alemanha fragilizada pelos efeitos do conflito, né? Pelos efeitos do Tratado de Versalhes imposto sobre ela, a Alemanha que teve seu exército reduzido, teve que pagar indenizações, perdeu territórios, considerada culpada pela guerra, Primeira Guerra, vai querer revanche. Então surge o nacionalismo muito forte na Alemanha com Hitler, a Itália que também perdeu, né, entre aspas, perdeu menos, mas perdeu a Primeira Guerra, perdeu menos que a Alemanha, né? Não foi considerada culpada como a Alemanha, mas teve ali efeitos danosos para sua economia, viu surgir um regime totalitário em seu país, que é o fascismo. Esses regimes nacionalistas emergiram aí como grandes, poderosos partidos políticos na Itália e na Alemanha, que levaram seus países à guerra, ganhando lá na Ásia um aliado inimigo dos Estados Unidos, que era o Japão, certo? Nós também vimos surgir, nesse período entre guerras, fatos históricos importantes, como o regime totalitário comunista stalinista, na década de 20 e 30,
com o Stalin cada vez mais poderoso na União Soviética e cada vez mais rigoroso e violento com o seu regime totalitário também na União Soviética, e ao mesmo tempo nós temos ali um ambiente muito hostil, provocado, agravado talvez pela crise de 29, que quebrou a economia americana e viu o mundo inteiro nos anos 30 sentir os efeitos dessa guerra, dessa crise econômica que culminou mais tarde um novo conflito entre as potências rivais da Primeira Guerra Mundial. Um conflito que tem aí, numa primeira fase, o avanço dos nazistas, né? Essa política militar nazista, aquela estratégia da guerra rápida, do Blitzkrieg, as conquistas de territórios rápidos, tomada da Polônia, invasão da Rússia, da União Soviética, né? A tomada da França, que é o mais sério, quando eles tomam o território francês, os nazistas chegam no auge dessa campanha, e a entrada dos Estados Unidos, depois de terem sido atacados, né, pelo Japão, o ataque à base naval americana de Pearl Harbor, os americanos entram na guerra ao lado dos aliados para vencer o eixo. Isso acontece em 1945. Com o final da guerra, duas potências que foram decisivas nesse conflito vão dividir o mundo em duas partes. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Duas áreas de influência, lembra? Espanha e Portugal, no Tratado de Tordesilhas, dividiram o mundo entre eles. Agora, o mundo vai ser dividido de novo, não como um Tratado de Tordesilhas, mas com áreas de influência. Leste europeu, área de influência soviética. O Ocidente europeu, área de influência econômica dos Estados Unidos. América, praticamente toda americana, toda dos Estados Unidos, com exceção de Cuba, por exemplo. Né? E aí, essas potências vão ameaçar a humanidade por conta do seu grande potencial militar e bélico. Principalmente o medo que as pessoas tiveram de uma guerra nuclear, sobretudo pelo fato dos americanos mostrarem a sua capacidade nas bombas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Guerra Fria. Essa Guerra Fria, que vai durar todos os anos 60, 50, 60, 70, 80. Ela acaba com o colapso da União Soviética, com a morte do comunismo e com a vitória do capitalismo, e, a partir dali, nós temos um novo mundo, um mundo ainda muito tenso por conta das hostilidades das nações que ainda permaneceram, mesmo após a queda do Muro de Berlim, no final dos anos 80, e o colapso posterior da União Soviética e o fim da Guerra Fria. Então, a Guerra Fria foi um período de muita tensão do mundo todo, uma possível guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Beleza? Mas tem gente que não quis se envolver nisso. Esse exercício toca nesse ponto. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, foram construídas zonas de influência geopolítica. Eu sei que eu já li, estou lendo de novo. Caracterizadas pela hegemonia ostentada por duas superpotências militares, econômicas e militares, que emergiram do conflito Estados Unidos e União Soviética sobre o período que se convencionou denominar como Guerra Fria. É correto afirmar: Índia, Egito e África do Sul permaneceram neutros, não se alinhando ao mundo bipolar. Exatamente. Aí, o Egito de Nasser, a Índia de Nehru e a África do Sul se consideraram fora desse mundo bipolar. Defenderam, inclusive, que estavam já cansados, né, de serem explorados pelas potências colonialistas. Logo após a guerra, na verdade, essa guerra, na verdade, fragiliza as potências antigas colonialistas, porque a guerra destruiu as economias capitalistas da Europa Ocidental, que eram donas da África, por exemplo. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial e o enfraquecimento das potências capitalistas, começa uma onda de descolonização afroasiática. E aí, com a Guerra Fria, os caras falam: peraí, né? Os caras colonizaram aqui nos tempos da Espanha e Portugal. Aí, no século XIX, veio o neocolonialismo, com a Inglaterra, França, Itália e Alemanha mandando na gente. Agora que acaba isso, vem Estados Unidos e União Soviética querer mandar na gente. Vamos parar. Nós estamos fora disso. Entendeu? Então, essas nações lideram
um grupo de países, a partir de uma conferência nos anos 50, chamada Conferência de Bandung. Bandung, na Indonésia. Essa conferência diz o seguinte: nós, países da Conferência de Bandung, liderado por esses aí da letra A, não vamos nos alinhar nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética. Daí surge a expressão terceiro mundo, que são os países não alinhados aos blocos capitalista, liderado pelos americanos, e o bloco socialista comunista, liderado pela União Soviética. A letra A está correta. Beleza? A letra A está correta. Letra B. Acordos econômicos foram efetivados entre Japão e China, que se mantiveram neutros em relação aos conflitos do Ocidente. Japão, apesar de ter sido totalmente destruído pelos Estados Unidos, mais tarde serão reconstruídos pelo capital americano, com forte investimento americano. Errada a letra B. Nos anos 50 do século XX, os Estados Unidos e a União Soviética assinaram um pacto para evitar a proliferação de armas nucleares. Eles até assinaram. Esses são chamados planos SALT. Tá? Planos SALT são planos de diminuição da construção de armas, mas não nos anos 50. Estados Unidos e União Soviética, nos anos 50, acabaram, ainda as hostilidades permaneceram muito fortes, mesmo após a morte de Stalin. E nos anos 60, inclusive, nós tivemos o auge da Guerra Fria, com a chamada crise dos mísseis entre as duas potências, Estados Unidos e União Soviética, né? Mísseis americanos apontados para a União Soviética, mísseis soviéticos apontados para os Estados Unidos, inclusive mísseis instalados em Cuba, né? Um país que era, durante a Guerra Fria, depois de 1959, quando houve ali uma revolução comunista liderada pelo Che Guevara e pelo Ernesto e pelo Fidel Castro, Cuba adotou um posicionamento de alinhamento com a União Soviética em pleno território americano. Tá? Então, a letra C está errada. O macartismo, movimento político desenvolvido nos Estados Unidos, durante a década de 50, manifestou-se pelo fim das hostilidades entre Estados Unidos e soviéticos. O macartismo foi uma verdadeira caça às bruxas. Nos Estados Unidos, defendeu-se a procura, a caça de pessoas ligadas ao comunismo ou ligadas à União Soviética. Então, o macartismo, pelo contrário, o macartismo é a caça a qualquer pessoa que seja ligada ao comunismo nos Estados Unidos. Não é o fim das hostilidades. E a letra E diz o seguinte: com a morte do líder soviético Stalin, ocorrida no ano de 1953, o sistema mundial de denominação bipolar foi dissolvido, sendo criada no ano seguinte a Liga das Nações. Nada a ver, a Liga das Nações foi criada depois da Primeira Guerra Mundial, e quando Stalin morreu, a Guerra Fria permaneceu. E o mundo bipolar também. Só acaba na década de 80, a partir da queda do Muro de Berlim, onde a Alemanha, que era dividida entre capitalistas e comunistas, pelo Muro de Berlim, né? Esse muro caiu a partir do colapso do regime comunista na Alemanha Oriental, e aí nós temos, a partir dali, o desmoronamento definitivo da União Soviética, que culmina aí no início dos anos 90, com o fim da Guerra Fria, com a reunificação da Alemanha e com o fim do mundo bipolar. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. A próxima aula eu volto para falar agora de história do Brasil na Federal. Mas essa é uma outra história que eu conto para vocês na próxima aula. Fica com Deus, um beijo. Fica no programa Focus. O Focus foi feito para você realizar seus sonhos. Beleza? É nóis. Tchau, tchau.